Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso de introdução à programação, o nosso curso de programação básica, onde a gente vai trabalhar aí os conceitos principais da programação e não tem como você aprender programação sem entender o que é um algoritmo, o objetivo da programação que a gente está fazendo. O algoritmo, então, algoritmos em geral são um conjunto de funções finitas, objetivas, não ambíguas e eficientes que servem para resolver um problema. Não necessariamente a gente está falando de um programa de computador, tá? A gente pode ter vários exemplos que eu vou mostrar aqui para você, mas sempre que você cria um guia de instruções para fazer alguma coisa, teoricamente você está fazendo um algoritmo. Inclusive, as primeiras pessoas que começaram a estudar isso era do ramo aí da matemática, né? A matemática, assim, por muito tempo foi o principal ramo que abraçou a programação. Então, até no início você não sabia se o cara era um cientista da computação ou era um matemático especializado em lógica. Então vamos lá, problemas reais que a gente resolve com a ajuda de algoritmos. Um exemplo muito simples, uma receita de bolo. Você quer cozinhar um bolo, você usa um conjunto de instruções, segue de acordo com o que está descrito, e você seria o computador, né, no processo, e a receita é o algoritmo. Mais ou menos isso que funciona. Comparando aí a um programa de computador. Por quê? É eficiente. Se você seguir uma receita boa, você vai ter um bolo. Se você tem um número conjunto, né, um número finito de operações, né, não é um papel infinito, você sempre vai estar recebendo uma nova, como terminar aquele bolo e vai passar 10 anos, né? Não, você faz, é eficiente, você segue aqueles passos e você tem um bolo na mão. Algumas receitas talvez sejam mais eficientes que outras podem dar umas dicas meio fora do ramo, né, e não dá muito certo, mas uma receita boa seria considerada aí um algoritmo. Vamos cadastrar uma base de usuários. Olha só, você trabalha numa loja, numa escola, e você tinha todo aqueles cadastros de papel e de repente você quer fazer o quê? Quer fazer um jeito de cadastrar todas aquelas pessoas num sistema. Aí você cria um sistema, ou seja, um algoritmo que consegue salvar aquelas informações. Lógico, alguém vai ter que digitar para o computador, né? E sempre que você precisar, você consegue fazer consultas e pegar aqueles detalhes lá para eles. Outra coisa é descobrir os seus gostos e o padrão de consumo. Ou seja, essa é uma aplicação aí mais nova, né? É o que normalmente o pessoal culpa o algoritmo de fazer decisões por você, o algoritmo de te induzir. Não, os algoritmos não te induzem a nada. O que a gente vê aí é que com o avanço da ciência da computação a gente consegue ver o padrão de consumo de conteúdo, de produtos e tudo mais. E esses algoritmos, esses pequenos programas, eles veem o que você gosta e te mostram mais do que você gosta. Não é que você está sendo induzido a alguma coisa, você simplesmente está vendo um padrão de coisas e a pessoa quer te entregar o que você quer receber. Imagina só se você fosse ver o YouTube e toda vez que você fosse ver uma sugestão para um próximo vídeo fosse de um assunto que você detesta. Então você tem a fobia de insetos. E toda vez que você vai no YouTube, você começa a ver o seu videozinho de gatinho, a próxima recomendação é um vídeo de insetos. Você tem fobia e fecha o site. Você não vai ficar no YouTube, você não vai consumir o conteúdo do YouTube, você não vai ver as propagandas do YouTube. Você quer vídeo de gatinho, o YouTube vai te mostrar o quê? Vídeo de gatinho. Ou seja, é um programa que faz uma coisa aí de analisar o seu consumo. Tanto que em lojas virtuais você compra ou tá vendo um item e aparece aquela mensagem embaixo. Você pode gostar também, né? E outros produtos relacionados que normalmente você também gosta. Por quê? Porque ele sabe o que você está escolhendo através de uma série de escolhas lógicas. Aqui tem um exemplo bem simples de algoritmos pra gente. No caso de trocar uma lâmpada. Tudo começa, ali a gente tem o que a gente chama de fluxograma, né? Um jeito de você fazer uma série de ações calculadas. Então começa aqui o nosso fluxograma com uma lâmpada queimada. Se você tem uma lâmpada queimada, você precisa trocar a lâmpada, certo? Digamos aí, vamos voltar um pouco o tempo. Talvez, não sei quantos anos de idade você tem, mas eu na minha infância praticamente só existia lâmpada incandescente. Já existia fluorescente, mas todo mundo usava a incandescente. Primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma lâmpada nova, se não tiver em casa, né? Talvez a gente pudesse fazer verificação se tem uma lâmpada nova em casa funcionando. Então você vai e compra. Depois você sobe uma escada, você tira a lâmpada queimada, coloca a lâmpada nova e acaba. O computador, ele é alguém que segue completamente, e aí a primeira coisa que a gente vai colocar
esse algoritmo não serviria para um computador. Embora ele seja um exemplo para você entender o que é um algoritmo, ou seja, você faz uma sequência de ações para fazer uma coisa funcionar, o computador ele não é tão inteligente quanto você. Por exemplo, sobe a escada, e se a escada não estiver embaixo da lâmpada? O computador simplesmente vai subir a primeira escada que ele vai ver, ou vai ficar parado querendo saber que escada. A escada que está lá na cozinha, eu subo quando ela está na cozinha, ou aquela escada que tem os 3 degraus para entrar na porta, é essa que você quer que eu suba? Tira a lâmpada queimada. E se tiver 2 lâmpadas queimadas na casa, qual lâmpada que eu tiro? O computador ele precisa de instruções bem mais detalhadas. Você vai ver isso quando você começar a programar. Parece que tudo na tua cabeça está fazendo mais perfeito sentido, mas quando você coloca para rodar, não funciona, porque você não soube explicar bem detalhado para o computador. Aí você já deve ter visto esse meme, né? Mas é aquela historinha básica que o homem foi pra feira, aí a esposa dele falou: olha, traz abacate pra gente, traz uns 2. Ah, e se tiver ovos, traz 5 ovos. Tô querendo fazer um bolo. Só que em vez dela falar traz 5 ovos, ela falou assim, traz 5. Então ficou assim, olha, traz 2 abacates, mas se tiver ovos, você traz 5. Aí, beleza. E quando ele volta da feira, ele volta com 5 abacates. Ela pergunta, como assim? Mas eu pedi 2. Não, mas aqueles tinham ovos lá. Então, basicamente, o que ele entendeu é que se tivesse ovos, não era para trazer 2, era para trazer 5. Porque ela não foi específica o suficiente. Sei? Deu para entender mais ou menos a ideia? É o que a gente vai continuar agora na aula 2. A gente vai entender como que funciona um programa de computador. Só uma introdução, eu não quero fazer desse curso aqui um curso de engenharia de software, um curso para você entender a história dos computadores, embora eu ache isso muito interessante, que vale a pena estudar, tá? Essa aqui é uma aula simplesmente para a gente entender mais ou menos como funciona, você não ficar tão perdido, porque às vezes a gente ouve falar muito memória RAM, HD, várias coisas, mas como é que isso funciona na prática? Como é que isso funciona no nosso computador? Então é o que a gente vai ver no próximo conteúdo. Eu agradeço aí a sua presença, espero que a gente consiga aí progredir bastante, chegar a um ótimo resultado juntos. Um grande abraço e até a próxima.